Este vídeo tem como propósito apresentar o trabalho semestral da disciplina Paradigmas de Linguagem de Programação, que é ministrada pelo professor Sérgio Zoso. Está sendo realizado pelos alunos Micael Valterlânio e Wanderson Moreira. O trabalho tem como objetivo apresentar uma linguagem de programação e exemplificá-la por meio de um exemplo. A linguagem escolhida de programação é a Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objetos, que suporta múltiplos paradigmas de programação, como o imperativo e o funcional. É uma linguagem de programação que tem dois objetivos principais: proporcionar produtividade e legibilidade de código. Produtividade significa fazer muita coisa com poucas linhas de código. Legibilidade significa que o código produzido é amigável para outra pessoa que irá lê-lo. Algumas características da linguagem Python são: baixo uso de caracteres especiais, o que torna a linguagem parecida com um pseudocódigo executável. Uso de indentação para marcar blocos. A linguagem não usa chaves ou colchetes para marcar blocos. Ela faz isso automaticamente através da indentação. Multiplataforma, o que significa que o código em Python criado em um sistema operacional irá funcionar em outro sistema sem a necessidade de fazer nenhuma alteração. Agora iremos exemplificar o uso da linguagem através de um exemplo proposto pelo professor, que tem como objetivo determinar os dois elementos com a menor distância entre ambos dentro de um grupo de elementos. Então, agora vamos demonstrar como seria a resolução do exercício proposto pelo professor na linguagem de programação Python. Primeiro criaremos um arquivo e vamos salvá-lo com o nome de menordistância.py. Então definiremos uma função start, que vai ser como se fosse a main do nosso programa. E a gente vai chamar a função input, que vai ser responsável por receber o valor do vetor do usuário. Esse valor vai vir como string, então a função eval, ela vai converter a string para um objeto do tipo lista de elementos, né? Então a gente definiu a chamada da nossa função menor distância, a gente vai passar o array, o que a gente recebeu do usuário, e a gente vai receber como retorno da função uma tupla de elementos, que é a distância e uma lista de elementos. A definição da função menor distância é essa, né? A gente recebe um array e primeiro a gente verifica se a quantidade de elementos é menor ou igual a 1, e se for menor ou igual a 1 a gente retorna uma lista de elementos vazia, uma tupla, né, que é a menor distância igual a 0 e a lista de elementos é vazia. Na linha 11 a gente dá um sort, que é para ordenar o vetor. Então a gente começa a implementar a nossa lógica, né? A variável menor vai receber a primeira distância entre os dois primeiros elementos. Então a gente vai fazer um for, que vai do elemento 2, né, começando do 0, até o tamanho do vetor. E ela vai comparando 2 a 2 e ela pega o mínimo, né? Aquela função min, ela pega o mínimo dos valores entre o menor e a distância de elementos, a distância dos dois pontos, que é o ponto atual menos o ponto anterior. E esse for vai ser responsável por achar a menor distância. E logo na linha 17 a gente define a lista dos elementos. Essa lista a gente fez a gente está fazendo só para colocar só para armazenar todos os elementos que são compatíveis com a distância encontrada. Então a gente faz um for, que vai do primeiro elemento até o tamanho do array, né? E ele vai comparando a distância, vai comparando as distâncias entre os elementos e vai inserindo na lista, vai dando um append na lista, de acordo vai dando um append na lista dos elementos que forem compatíveis com essa distância. Então, quando ele sair do for, a gente vai ter uma lista de todos os pontos que tem essa mesma distância encontrada. Então a gente vai retornar a tupla, que é o primeiro ponto é a distância, e o segundo é a lista de elementos que a gente encontrou. E logo depois a gente vai terminar de escrever a nossa função start,
e vai tipo printar na tela as informações encontradas, né? Então a gente printa a menor distância entre os elementos e converte a distância para string para mostrar na tela e depois printa os elementos que tem essa distância. Como a gente pode ver, toda essa definição deu apenas 27 linhas, né? E de um código relativamente curto para resolver esse problema e muito fácil de entender para alguém que não tem tanta experiência na linguagem e para alguém que não tem tanta experiência com programação. É um código muito intuitivo e se você tem o básico de inglês, assim, você consegue... E se você tem o básico de inglês e usa variáveis que são intuitivas, de nomes intuitivos, então fica muito fácil de entender o problema, entender o que está acontecendo. Isso facilita muito na manutenção de código, que é um dos grandes problemas, né? Que uma das grandes coisas que as empresas investem tempo é na refatoração de código e na manutenção.